Senhoras e senhores, o arquivo 7 apresenta matemática bíblica, a evidência que prova a assinatura de Deus. No capítulo de hoje, o Código do Dilúvio, parte 4 de 4. Se este é o seu contato com a matemática bíblica pela primeira vez, recomendo que veja essa série desde o princípio, desde o primeiro capítulo, e na ordem, na sequência, sem pular etapas, para que você entenda todos os princípios, fundamentos dessa disciplina exótica. E no capítulo de hoje, que estamos concluindo aqui uma série de 4 partes, mostrando a matemática bíblica nos eventos em torno do dilúvio. Um dos primeiros textos da Bíblia que cita Noé e seus 3 filhos pelo nome é Gênesis 6 e 10. Não é o primeiro texto. O primeiro texto é lá no final do capítulo 5. Mas Gênesis 6 e 10 é um dos textos principais. Temos aqui na língua hebraica, que se escreve e se lê da direita para a esquerda. Aí no hebraico nós temos ali, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nas nossas traduções portuguesas, a palavra Cã está como cão, porque em algumas línguas antigas, An transforma em Ão. Hoje nós temos Afeganistão, é o original, e ficou Afeganistão. Paquistão é o original, ficou Paquistão. Irã devia ficar Irão, mas o original é Irã. Mas no nosso mapa tem Irã. Não tem Irã, tem a Irã. E assim uma pequena confusão de transliteração de palavras, mas o original é Cã, e na língua portuguesa botaram como cão. Enfim, vamos em frente. Temos aqui Noé, no hebraico são 2 letras. Temos Sem, no hebraico são 2 letras. Temos Cã, no hebraico são 2 letras. E temos Jafé, que no hebraico são 3 letras. Sem querer, eu passei rápido aqui o vídeo, mas depois vamos voltar ao nome de Jafé. Vamos ver um por um. Bom, sabemos que a língua hebraica ela é alfanumérica. Cada letra tem um valor numérico. Isto foi criado para ajudar nos cálculos matemáticos, no comércio, por volta do ano 200 a.C. Mas o Gênesis foi escrito em torno de 1500 anos antes de Cristo. Ou seja, quando Moisés escreveu o Gênesis, ele não fazia a mínima ideia de que 12 séculos depois, as letras hebraicas seriam numeradas. Portanto, não tinha como Moisés inventar essa simetria que estamos revelando aqui. E tem mais um fator. Não tinha como Moisés saber que a Bíblia teria um dia 66 livros, 1189 capítulos, quantos capítulos cada livro teria, qual a ordem deles, seria impossível. Isso só se tornou possível, a Bíblia só se tornou dividida assim, 2.700 anos depois de Moisés. Mas vamos em frente revelar a simetria de hoje. O nome Noé, em hebraico, tem o seguinte valor numérico, 58. Grave isso aí. O nome Sem, em hebraico, vale 340. Não tem como contestar isso. Eu estou usando os valores padrões das letras hebraicas. Não inventei isso. O nome Cã vale 48. E o nome Jafé são 3 letras. Aqui vale 10, aqui vale 80, aqui vale 400. Então Jafé tem o maior valor aí, que é 490. E agora? Vamos colocar esses valores, esses nomes em valores numéricos, na ordem crescente. Temos 48, 58, 340, 490. Cã, Noé, Sem e Jafé. Formando um número só, obedecendo às regras decimais da matemática, colocando no 0 à direita ou à esquerda dos números para formar, seguiu o modelo do 490, que são 3 dígitos. Aí nós também 480, 58, 340, 490, um número só. E agora? Vamos aplicar a equação modular sobre o valor do 1701, que é o valor numérico da frase mais importante da criação do universo, Gênesis 1 e 1. E também é o mesmo valor que aparece em Gênesis 8 e 14,
quando Noé e a sua família saem da arca. Bem, no capítulo anterior, usamos essa mesma fórmula aqui. Um número na equação modular sobre 2701. Queremos saber qual capítulo da Bíblia esse valor em cima aí corresponde. Se você não sabe o que é esse negócio de equação modular, volte lá na nossa série, parece no capítulo 3, por aí assim e tal. Você tem que ver a série na ordem para entender esses cálculos aqui. Não pode chegar aqui pela primeira vez assim do nada. Enfim, o número formado pelos valores dos nomes de Noé e seus filhos, em modo 2701, é igual a 1195. Tá bem que a calculadora uma calculadora padrão que eu uso na internet, que ela é muito boa, que ela calcula milhares de dígitos, daí a prova. Então, x em modo y, aí dá aquele valor ali. Esse valor aqui, ele é maior do que o total de capítulo bíblico. Portanto, vamos aplicar esse valor, 1195, em modo o total de capítulo bíblico, que é 1159. Aí vamos chegar em 6. Ou seja, vamos parar no número 6, que é o sexto capítulo da Bíblia, que é, claro, Gênesis capítulo 6. Isso lembra uma coisa? Olha só, Gênesis 6, que mostra o nome de Noé e seus 3 filhos. Pegamos o nome dos 3 filhos, fizemos um número só e fomos parar em Gênesis 6. Olha só, meus amigos, essa equação aqui está nos mostrando, está nos provando que até a ordem dos livros da Bíblia, a quantidade de capítulos e tal, parece ter sido divinamente planejada, porque é uma coincidência muito grande. Os valores dos nomes de Noé e seus filhos, em modo o valor da frase mais importante da origem do universo, que também aparece lá na história do dilúvio, em modo total de capítulo bíblico, e vamos parar em qual capítulo da Bíblia? Gênesis 6. Quando revela o nome dos filhos de Noé. E quando Deus anuncia o dilúvio. Agora observe o seguinte, o nome de Noé aparece em quais capítulos do Gênesis? Bom, o primeiro capítulo é no capítulo 5, no versículo 29. A quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, o primeiro capítulo no Gênesis que aparece o nome de Noé é no capítulo 5, sem sombra de dúvida, em qualquer versão da Bíblia. E o último capítulo, onde aparece o nome de Noé na Bíblia, ou no Gênesis, não é na Bíblia, no Gênesis, é no capítulo 10, quando fala, estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Enfim, em quais capítulos do Gênesis o nome de Noé aparece? No capítulo 5, 3 versículos aí. No capítulo 6, tem vários versículos aí. No capítulo 7, quando o dilúvio começa, tem várias referências no capítulo 7. No capítulo 8. No capítulo 9, que fala da morte de Noé. Aliás, aí a gente também entra no capítulo 8, que é muito grande. No capítulo 9. E, enfim, no capítulo 10. Então, são os capítulos no Gênesis onde o nome de Noé aparece, a sua história contada. Gênesis 5, Gênesis 6, Gênesis 7, Gênesis 8, Gênesis 9, Gênesis 10. Agora, vamos fazer uma contazinha muito simples, básica, mas de um resultado incontestável e chocante. Usando esses números dos capítulos, onde aparece o nome de Noé em Gênesis, vamos formar um número só e vamos aplicar a equação modular sobre, novamente, aquele valor do 1701, que é o valor de Gênesis 1 e 1, e o valor de Gênesis 8 e 14, que fala do fim do dilúvio. Esse número aí, ele vai nos levar à sobra de 2.387. Como 2.387 é maior do que o total de capítulo bíblico, vamos submeter esse número
ao total de capítulo bíblico. Então, o número 2387, em modo o total de capítulo bíblico, meus amigos, vai nos levar para qual capítulo bíblico? Por incrível que pareça, ao capítulo 9 do Gênesis. Sim, sim, é o capítulo onde conclui a história de Noé, fala da morte dele. Ele é citado ainda no capítulo 10, mas ali já é para a genealogia dele. O que é que nós vimos aqui, meus amigos? Vamos fazer um resumo? No capítulo anterior, inerte, usamos aplicamos a equação modular, usando o mesmo fator, o número 2701. No capítulo passado, vamos recordar, olha aqui na tabela, coluna 1. Pegamos as 5 datas do dilúvio por dia. O dia 1º, 17, 27, 17 e o dia 1º, na ordem que aparece no dilúvio. Colocamos num número só, em modo, coluna 3, 2701. Fomos para coluna 5, Gênesis capítulo 6, quando Deus anunciou o dilúvio. Em outra experiência que fizemos no capítulo passado, pegamos as 5 datas do dilúvio pelo número de ordem. 1, 47, 57, 697, 271. Colocamos um número só, em modo 2701. Fomos parar em Gênesis 8, fim do dilúvio. No capítulo de hoje, pegamos o valor do nome de Noé e seus filhos, colocamos em modo 2701. Fomos parar em Gênesis 6, quando Deus anunciou o dilúvio. E por fim, pegamos todos os capítulos do Gênesis, onde aparece o nome de Noé, Gênesis 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Colocamos em modo 2701 e fomos para onde? Gênesis 9, quando Noé está no novo mundo e onde conclui a história dele. Meus amigos, isso aqui é muito chocante, impressionante, porque dá a entender que a divisão da Bíblia em capítulo e versículo foi inspirada. E quem escreveu o Gênesis, ou inspirou o Gênesis, é alguém que sabia, com milhares de anos de antecedência, quantos capítulos a Bíblia teria, em quanto livro ela seria dividida, porque são coincidências demais para ser só coincidência. Se tudo isso aqui aconteceu por mera coincidência, são coincidências demais para ser só coincidência. E além desses fatores aqui, nós temos muitos outros que já revelamos nos capítulos passados. São muita simetria. É um ajuntamento muito grande de dados. Mas cabe a você examinar as evidências e julgar por si mesmo. Até o próximo capítulo, se Deus quiser.